Diferente do que nos fazem pensar, a ciência está inundada de preceitos ideológicos. Esses preceitos moldam as explicações e a forma como as pesquisas são realizadas. Esse é um dos apontamentos do Richard Lewontin, biólogo, evolucionista e geneticista. Para ele, um desses grandes preceitos está ligado diretamente à natureza das causas. Geralmente, damos muito foco para encontrar a causa de um determinado efeito, ou então buscamos as causas, mas trabalhando de forma isolada, sempre tentando saber qual a causa principal. Podemos ver esse problema quando falamos que a Covid-19 e a pandemia atual são causadas pelo coronavírus. É óbvio que não teríamos o quadro clínico específico e nem estaríamos passando por essa pandemia se esse vírus não existisse. Mas isso não é o mesmo que dizer que a causa do Covid-19 e da pandemia é o novo coronavírus. Quando seguimos essa linha de pensamento, damos ao vírus um superpoder que ele não tem. Estamos confundindo o agente com a causa. A doença que chamamos de Covid-19 tem o novo coronavírus como seu agente. Ao infectar uma pessoa, ele começa seu processo de multiplicação, o que danifica as células do seu hospedeiro. Agora, os sintomas que vão surgir são diretamente relacionados com as condições de saúde do organismo, sua nutrição, seu sistema imunológico e por aí vai. É por isso que cada pessoa apresenta um quadro clínico diferente. Essa interação por completo seria a causa da doença, não só o seu agente. Não só o vírus. Outro erro está em dizer que o novo coronavírus é a causa da pandemia. Até o momento, sabemos que o vírus inicialmente infectava morcegos. Dentro de indivíduos dessa espécie, ele teve algumas mutações. E com essas novas mutações, conseguiu infectar uma nova espécie que até agora não sabemos qual é. Vivendo dentro dos indivíduos dessa nova espécie, surgiram novas mutações. E com essas mutações, eles conseguiram infectar o primeiro ser humano. A primeira coisa que podemos afirmar aqui é que o vírus não chegou no ser humano por si só. Esse caminho que apresentei até agora não foi intencional. Da mesma forma, se o ser humano não tivesse entrado em contato com as áreas que esses organismos viviam, ele não teria se infectado. E mesmo com a primeira pessoa infectada, o vírus não seria capaz de viajar ao redor do planeta sozinho para infectar novas pessoas. São as relações econômicas e culturais que guiaram os infectados a se locomoverem por diferentes países que levaram os vírus com eles. E mesmo depois do vírus ter entrado em um determinado território, ele por si só não é o responsável pela sua disseminação interna. Cada governo decide quais medidas devem ser tomadas e alguns deles tiveram um controle melhor do que outros. No dia 19, por exemplo, a China zerou a transmissão local e a Coreia do Sul tem um baixo índice de mortos em comparação com os outros países. Enquanto isso, os Estados Unidos têm grandes chances de se tornar o novo epicentro da pandemia. Se o que causa a pandemia é o vírus, o que guia casos tão diferentes? O vírus é o agente, mas o que causou a pandemia é a união entre o agente e as outras variáveis somadas a ele. O que causou a pandemia é a união do novo coronavírus com as relações humanas que guiaram as viagens entre os países e como os governos reagiram à sua transmissão. Os Estados Unidos, que tem o plano de saúde privado e cada cidadão precisava pagar o seu teste, está muito pior do que a Coreia do Sul e a China, locais onde os governos se preocuparam em testar seus cidadãos e conter ao máximo a transmissão do vírus. Um dos estudos do Imperial College em Londres nos mostra que, se restringirmos a circulação de pessoas ao essencial aqui no Brasil, teremos um número final de 44 mil mortes. Já se isolarmos só os idosos, esse número sobe para 529 mil. O vírus, em ambos os casos, continua o mesmo. O que muda são as relações humanas. Colocar o vírus como a causa da epidemia pode ter efeitos desastrosos, como os defendidos pelo Bolsonaro. Se tratarmos o vírus como a causa, podemos ignorar o isolamento e focar em curas milagrosas. Afinal, se curarmos o vírus, resolvemos o problema. O grande problema é que esse é um recorte porco e desonesto sobre a situação atual, que, se adotado, vai ser o responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas sem a menor necessidade. Por isso, sempre desconfie de respostas simplistas e sem respaldo acadêmico, principalmente quando trata de assuntos que envolvem vidas humanas. E, já aproveitando que começamos as dicas, vamos lá. Não saiam de casa sem necessidade, não se esqueçam de se hidratar, se exercitar e se alimentar bem durante essa quarentena. Evitar o contato com muitas pessoas diminui as chances de ser infectado pelo agente, e se acabar infectado, a sua saúde vai influenciar diretamente nos sintomas da doença. E é isso. Tchau.